Olá, bom dia, tudo bem? Então, novamente, para estudarmos hoje o nosso segundo capítulo. Vamos dar continuidade à nossa leitura da lição dessa semana. O tema de hoje é Paulo é quem morreu e não a lei. A lei é algo que não morre, ela é eterna. Primeira pergunta diz, qual é o principal objetivo da lei moral? Em Romanos 7, do 7 ao 9 versículos, diz assim, o que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio de quem? Da lei. Então, pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse. Não cobiçais. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio o pecado reviveu e eu morri. Amém? Então aqui o objetivo da lei moral é mostrar a nossa condição de pecador, mostrar como que vive a nossa situação, para que ali possamos, pedindo força dos altos céus, mudarmos de comportamento, né? E a melhor forma que mudamos o comportamento, a forma unicamente correta, é buscando a Cristo Jesus, o seu caráter, os seus ensinamentos. Então a gente vê que Jesus, ele obedeceu à lei. Então, como os representantes de Cristo, necessitamos também obedecer à lei. Diz assim, que em Romanos 7, 7 e 9 está na leitura adicional aqui do lado, tá certo? O pecado, então, apareceu em sua verdadeira malignidade e autoestima. A de Paulo, no caso, né? Então, e desapareceu. Ele se tornou humilde. Não mais atribuía bondade e merecimento a si mesmo. Deixou de considerar a si mesmo além do que deveria e passar a atribuir toda a glória a quem? Ao Deus verdadeiro. Não tinha mais ambições de grandeza. Deixou de querer vingar-se e não mais sensível à reprovação, negligência ou desprezo. Não buscava mais aliança, posição ou honra secular. Não derrubava os outros para se elevar. Tornou-se gentil, tolerante, manso e humilde de coração, porque havia aprendido na escola de Cristo. Então ele falava com Jesus e de seu amor incomparável e crescia cada vez mais semelhantemente à imagem dele. Paulo, ele dedicou toda a energia para conquistar almas para Cristo. Quando a provação se abateu sobre ele, por causa da sua abnegada obra pelas almas, curvou-se em oração e o amor por elas aumentou. Sua vida estava escondida com Cristo em Deus, e amava Jesus com todo o ardor de sua natureza. Cada igreja lhe era querida, cada membro da igreja era alguém por quem sentia interesse, pois considerava cada alma como a aquisição do sangue de Cristo. Amém? Lindo esse trabalhar de Paulo. Paulo sempre foi um homem obediente à lei de Deus. Quando ele era Saulo, ele era obediente. Mas quando ele teve encontro com Cristo, a gente sabe toda a transformação maravilhosa que houve na vida desse homem. E o que acontece? Então ele agora claramente vê que ele obedecia à lei, mas não da forma correta. Só através de Cristo, de ter o encontro com Cristo, é que Paulo agora começa a obedecer à lei da maneira que Deus deseja. E ali a gente vê que ele deu muitas almas para o rebanho. E foi muito abençoado por Deus. Na pergunta seguinte é o seguinte. Descreva o início da experiência de Paulo com a lei de Deus. Em Romanos 7, 10, 12 diz, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém? Então, quando ele compreendeu realmente a lei de Deus, ele viu que ali
ela vinha a ser esclarecida na nossa mente não para nos conduzir à morte, mas ao contrário, para nos conduzir à vida eterna. E diz mais assim, ó, que ao relatar a própria experiência, o apóstolo Paulo apresenta uma verdade importante a respeito da obra efetuada na conversão. E ele diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, portanto não sentia nenhuma condenação. Mas vindo o mandamento, quando a lei de Deus foi imposta à sua consciência, reviveu o pecado e eu morri. Então, viu a si mesmo como um pecador condenado pela lei divina. Então a gente vê que não foi a lei que morreu, a lei não passou, ela continua. O comportamento foi que morreu dentro de Paulo, né? Novas atitudes agora brotavam em seu ser, atitudes procedentes de Cristo. E a próxima pergunta, a letra C, diz assim: explica o conflito entre a lei e o pecador. Em Romanos 7, do capítulo 13 ao 17, diz assim: então, o que é bom se tornou em morte para mim. Não, é uma pergunta. E então, o que é bom se tornou de morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte para mim. Então, por meio a que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, no caso eu, Paulo, né? Não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Amém? Então a gente vê que a lei, ela é pura, né? Ela mostra o que é o puro, ao contrário do pecado. Ele mostra o que é perverso e o que não nos leva à salvação. Letra C. Descreva a luta da mente carnal em busca da própria justiça. Em Romanos 7, do 18 ao 21 diz: sei que nada é bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, porém, o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Amém? Então a gente vê que há uma luta tremenda desse apóstolo entre o desejo de fazer a vontade do Espírito Santo e o desejo de fazer o que vem de acordo com a sua vontade, que é o desejo da carne. Essa trégua, essa batalha, vamos dizer assim, a gente quando se converte, a gente quando entrega a nossa vida a Cristo, a gente não é fácil a gente escapar dela, porque sempre tá. A gente quer fazer o bem, mas termina que o desejo de fazer o mal, porque há essa luta entre a carne e o espírito, né? E só através de Cristo Jesus é que conseguimos vencer. Foi assim que Paulo venceu, foi assim que Deus deseja que eu e você também vença esse lado da carne, através de Cristo Jesus. Amém? Tenha um bom dia e até amanhã, se Deus assim permitir.